Então vamos lá, meus amados, vamos para o ministério da palavra. Eu queria que você abrisse lá em Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Esse será o guia que eu vou levar para essa mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra, Pai, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Nós sabemos que ela é a espada de dois gumes, Pai, ela tem o poder de discernir aquilo que é do Espírito, aquilo que é da alma, Pai, discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, se tem algum coração ainda fechado, Pai, eu peço no nome de Jesus, que esse coração se abra, para que a Tua palavra venha e traga um fim proveitoso. Essa é minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu queria iniciar com uma pergunta. Quantos aqui de vocês têm enfrentado ou enfrentam algo que parece difícil? Sabe, algo que você tem enfrentado, que você tem carregado talvez por um tempo, alguma coisa que você fala, não, isso aqui é difícil. Alguém já? Eu já. Sabe, você tem passado por uma situação, não viu que eu iniciei falando assim, que as aflições do tempo presente, aquilo era uma profecia sobre as nossas vidas, não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós. E baseado nesse versículo, que diz que aquele que começou a boa obra em vocês, ou seja, em nós, ele é fiel para cumprir. Esse que começou é o nosso Deus, é o Senhor Jesus, e essa é a certeza que nós já temos. Sabe, mas nós às vezes passamos e enfrentamos algumas dificuldades, coisas que parecem ser difíceis. Seja uma restauração num casamento, seja uma conversão de alguém, uma cura, um sonho, um plano que você tem. Não, eu tenho um plano de acontecer isso, eu sonho tanto com aquilo. Sabe, às vezes nós enfrentamos isso, mas a certeza que eu quero deixar é a mesma do tema que o Senhor colocou para mim. E o tema dessa mensagem é: parece difícil, mas vai acontecer. Sabe, parece difícil, mas vai acontecer. Essa é a mensagem que o Senhor quer trazer aqui para nós. Sabe, indiferente da dificuldade que você tem passado, seja, eu tenho isso aqui, é difícil, parece tão longe, parece tão distante, mas o Senhor vai completar. Ele vai concluir, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Nós às vezes que desistimos, nós que às vezes não acreditamos mais, mas ele é fiel, ele vai completar isso sobre as nossas vidas. E nós precisamos crer nisso, sabe? E aqui nesse versículo ele dá essa certeza. Paulo, ele não diz talvez, ele diz que sabe, ele diz que vai dar certo, sabe? Ele fala, estou convencido. E essa palavra que ele fala, estou convencido, não é um talvez. Só que nós, seres humanos, falhos, nós ficamos assim, mas será? Ele começou, mas será que vai dar certo? Aí você começou algo, daí você fala, ei, mas será que eu vou conseguir pagar? Ei, mas como que eu vou dar esse passo de fé? Para Pedro andar sobre as águas, ele também teve que ter a fé. Ele tinha uma palavra. Eu tenho certeza que você já tem uma palavra sobre aquilo que queima no teu coração, sabe, sobre aquilo que realmente queima no teu coração. Então Paulo, ele diz que está convencido, e aqui é muito legal de ver, porque Paulo, na carta aos Filipenses, ele está preso. Eita, então isso muda todo o cenário. Você está livre aqui, você pode trabalhar, você pode correr atrás. Paulo estava em algemas, ele estava preso, e ele estava dizendo, ei, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, ou seja, ele estava dando esperança. Ele escrevia as cartas lá preso, dando esperança para as igrejas, dizendo, não, o evangelho vai avançar, não, realmente vai acontecer. Então ele estava doutrinando as pessoas, e essa é a certeza que nós temos, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre 7 pontos que nós precisamos entender para realmente viver esse completo de Deus, esse 100% dele, porque que é certeza é, mas algumas coisas podem te travar e você não conseguir, porque se Deus tem, Ele prometeu, vai acontecer, vai, mas tem coisas que você mesmo vai bloquear, e nós
mesmos às vezes bloqueamos as bênçãos que o Senhor tem para nós. E com esses 7 pontos aqui hoje, eu creio que o Senhor vai trazer clareza sobre a sua vida. E o primeiro ponto que eu queria trazer é assim: Deus é o autor da obra. Deus é o autor da obra, é Ele que consumou todas as coisas. Em Hebreus capítulo 12, verso de número 2, diz assim, e é um versículo que eu sempre falo aqui: fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, Deus é quem planta os sonhos, desperta os dons, dá propósito, nada é por acaso. Então Ele é o autor da obra, Ele que dá os sonhos, Ele que gera em você tanto o querer quanto o realizar, a palavra de Deus diz. Então às vezes você está querendo algo, você pensa, ei, será que é você? Não, Deus está te impulsionando para aquilo. Ele é o autor da obra e nada é por acaso. E aqui eu queria já dar um testemunho para a gente iniciar, para que você possa ser ativado, que esse teu sonho aí, que você tem, que você fala é impossível, será? Sabe, Deus tem várias promessas para nossas vidas, e eu vou contar uma das promessas que Deus teve sobre a minha vida, e realmente se concluiu nesse tempo agora. Eu achava que ser pastor, né, estar à frente de uma igreja, pregando a palavra de Deus, era o propósito que Deus tinha, e com certeza era, e aleluia. Só que dentro disso tem vários pontos e várias coisas, várias promessas que ainda tem para se concretizar na minha vida. E durante essa semana eu concluí um livro que eu estava escrevendo. Glória a Deus. Vocês se alegram comigo? É uma promessa. Eu fiquei mais de 21 horas escrevendo esse livro. Não lembro se foi terça ou quarta-feira, eu sei que eu até irritei a pastora, madrugada fora, isso num dia, no outro tá fazendo um monte de coisa, revisando. Só que eu estava no meu momento de oração e Deus começou a trazer algumas promessas de algumas coisas que Ele tinha para mim. E ali eu comecei a escrever, né, terminar aquilo e concluir. E o Senhor falou muito forte ao meu coração isso. Aquele que deu a palavra, aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Só que eu precisei realmente ir e fazer a minha parte. Então Deus, Ele tem isso sobre as nossas vidas. Às vezes você fala, não, é impossível, porque como que eu vou escrever um livro? Como que eu vou poder realmente fazer a diferença na vida das pessoas? Ei, mas um dia profetizaram sobre a minha vida, que eu ia ser uma referência. Um dia profetizaram sobre a minha vida, que eu ia pregar o evangelho. Um dia profetizaram que eu ia estar às nações. Tem mais coisas ainda, tem muito mais coisas. Só que a gente tem que entender que tudo há um tempo. Mas a primeira coisa é você crer que Ele é o autor da obra, que nada é por acaso, aquilo que Ele colocou no nosso coração, nós precisamos pegar e realmente viver. Mas será que você reconhece que foi Deus quem começou em você? Ou você anda se vangloriando, achando que tudo é pela força do seu braço? Porque às vezes pode acontecer isso. Então nós temos que entender, não, é Ele, é tudo dEle, que Ele cresça e eu diminua. Sabe, nós não podemos se vangloriar daquilo que Deus faz. Por quê? Porque é tudo para honra e glória do Senhor. Mas nós temos que ter essa certeza, ei, é o Pai, Ele é o dono da obra. Sabe, se Ele começou, então nós precisamos entender algo. Toda a história tem um enredo, e esse enredo passa por processos. Ele é o autor da obra, mas nós passamos por processos. E esse é o próximo ponto que eu quero dizer. A obra passa por processos. Entenda que a obra tem processos, porque se você não entender isso, você vai falar, ei, está demorando demais, ei, não vai acontecer. Ou você é aquele que já nem bem assinei o negócio aqui, a faculdade, sei lá, e já quer se formar. Não, vai ter todo um processo. Ei, você nem bem abre a empresa e já quer faturar 1 milhão. Ei, isso aí é pirâmide, sai fora. Então, as coisas muito fácil, a maioria é enganação, gente. Porque com Deus, Ele não promete facilidade, mas Ele promete abundância, Ele promete vida. Ele tem várias coisas para nós, só que nós temos que estar fundamentados na palavra. E não tem como falar de processo sem citar um verso que é muito conhecido, Eclesiastes 3:1, que diz que tudo há um tempo determinado debaixo dos céus.
Então ele diz assim: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, ei, será que é o tempo para a tua vida? Porque ele tem a promessa você já sabe, ele já entregou sobre a sua vida, mas você precisa entender que tem os processos, e nesses processos você precisa falar: Deus, é o tempo, é o dia da minha bênção, hoje é o dia que o Senhor tem para mim. Então você tem que ter esse entendimento. As promessas de Deus, elas passam por etapas. Aqui eu até coloquei sobre José. Ele sonhou em governar, mas antes de ser escravo, ele foi preso, ele foi esquecido. Ele passou por vários processos ali difíceis, aonde com certeza ele falou: ei, não dá. Eu tive uma visão, Deus me mostrou, eu via as pessoas se dobrando diante de mim, eu estava em uma posição de governo. Essa era a palavra que Deus tinha sobre ele, que ele está governando, que ele está num lugar de governo. Mas de repente, como que pode? Os próprios da sua casa, mas eu acho que aqui não acontece, na tua família não acontece. Os próprios da tua casa, às vezes, é os que vão te vender e te jogar na cisterna, que nem aconteceu com ele. Às vezes você fica esperando que vai ser as pessoas de fora, mas às vezes é aqueles da tua casa mesmo. É um parente. E ali aconteceu isso com ele. Os parentes dele foram lá por inveja, prenderam ele e jogaram ele lá, venderam ele. De repente ele foi preso, só estava piorando. Quando ele achou que dava tudo certo, a mulher de Faraó foi dar em cima dele, foi pro brejo tudo, a esperança. De repente ele teve uma visão, porque aquilo que Deus tem, não importa se você está preso, Deus vai continuar te usando. E Deus usa ele mesmo nesse estado de algemas. Só que ele falou: agora esse copeiro vai lembrar de mim, porque eu fui lá, dei tudo macete para ele, ele saiu aqui da prisão, está lá num lugar abençoado, e o cara esqueceu dele. E talvez você esteja aqui, talvez fale: ei, Deus esqueceu de mim. Ei, ele esqueceu da promessa que ele tinha sobre a minha vida, eu não consigo mais acreditar. Não, Deus não esqueceu. E depois nós vemos a história linda, ele passou pelos processos, só que ele estava num lugar de governo, e aqui nessa história, só ela daria uma pregação. Ele tem a oportunidade de chegar nos irmãos dele, e prender eles, ele que estava comandando tudo. Eles não lembraram dele, porque com certeza, porque passou anos, não viam, não lembravam. Ele até enganou eles, fez toda uma brincadeira, mas depois ele falou que foi um propósito que Deus colocou ele ali. Então nós vemos que tudo tem um propósito. Talvez a espera do teu processo, a espera da tua promessa, é o processo que precisou sobre a sua vida. Sabe, no meio desses processos é que a gente vê que Deus cura. Porque se você recebe algo antes do tempo, e a Bíblia diz que herança antes do tempo, ela se torna maldição. Então nós precisamos entender que alguns processos são necessários para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem. Então isso é uma certeza. E eu coloquei aqui, assim como no livro, ele não nasceu pronto. Foram dias e noites escritas, revisão, ajustes, sabe, correr atrás dos registros, como que é todo o processo. Sabe, não foi do dia para a noite. E depois eu peguei lá 21 horas, que nem eu falei, direto, e tal, e vai, e faz, e corre. Mas teve outros dias, outras noites, processos. Ele não nasce pronto. E aqui eu estou falando de algo específico meu. Mas nada acontece assim. Seja montar uma empresa, seja um sonho. Sabe, aqui eu queria te confrontar dizendo: será que você tem desistido no meio dessa espera? Porque é fácil a gente desistir no meio da espera. Sabe, você está ali esperando, esperando, você fala: não, eu já não consigo mais acreditar. Você passa pelaquela fase de mornidão ou até frieza, porque você não consegue acreditar e você está quase desistindo. E talvez você que está aqui, talvez você está quase desistindo. Seja daquela pessoa que você estava orando, seja daquela situação que você queria, seja de um parente. Mas não desista, Deus vai completar, e talvez você seja esse agente de transformação na vida da pessoa. Quantos aqui já passaram
por isso, de não suportar o processo. Sabe, você fala, não, vou desistir. Não dá mais certo. E aqui eu também tenho um testemunho do próprio livro, escrevendo, e eu já tenho outros livros escritos. Só que eu falei, não, sabe o que acontece? É muito caro depois que você termina. Fui lá ver, um pastor amigo meu mandou lá, ó, aqui, ó, fala que esse pessoal aqui e tal, não sei quantos mil, mas não pouco, caro. Você ter ali 1000 livros, que não é nada se você for ver. Daí eu falei, meu Deus, daí aquilo já é o quê? Desisti no meio do processo. E eu desisti mesmo, falei, ah não, isso aí não, o negócio está ali parado. Só que daí quando Deus deu esse outro livro, Ele falou, não, esse livro é com urgência. Sabe por quê? Sabe como que é o nome do livro? Criado com propósito. Já fazendo o jabá do livro. Porque todos nós, sim, lermos aquele livro, entender aquilo que foi dito, você vai ter sucesso na vida. Sabe como que é a capa que Deus me deu? Deus deu a visão da capa. A capa do livro é uma mão sobre como se fosse uma Bíblia aqui. A mão, como se fosse a mão de Deus, segurando uma peça de quebra-cabeça. Essa peça de quebra-cabeça, e ali dentro da Bíblia, está faltando bem aquela peça, iluminada assim. Só que naquela peça está escrito Salmos 139, 16, que diz assim: todos os nossos dias já foram escritos mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Então Deus, Ele tem algo para nós em específico. E se você entender o propósito pelo que você foi criado, realmente você vai ter sucesso na vida, as coisas vão ser rápidas. Então Deus, Ele falou, eu quero com urgência isso. E eu comecei a escrever. E as coisas começaram a acontecer. Só que veio esse balde de água fria. Só que Deus veio e trouxe a palavra de novo. Ele recalcula a rota, que nem nós tivemos a nossa série aqui. Ele recalcula a rota para todos nós. Porque quem nos trava sempre é a nossa própria mente. Que nos trava, que fala, ei, não, difícil, para. E nesse processo, nós precisamos ter a graça de Deus. Nós precisamos saber que é Deus que sustenta. Sabe, esse próximo ponto é: Deus sustenta durante a jornada. Deus sustenta durante a jornada, porque não é uma jornada fácil. Em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, o Senhor diz que a graça dele basta para nós. Então, no meio desse processo, vai acontecer o quê? Você vai ter que entender que é só a graça de Deus para te sustentar. Porque quando você está difícil, quando você talvez até está caído, você fala, não tem mais solução. É a graça de Deus que vai falar, ei, você vai conseguir pagar essa conta. Ei, você vai conseguir limpar teu nome sim. Ei, você vai tirar tua carteira. Ei, você vai comprar o teu bem, o teu imóvel, o teu carro, a tua moto. Ei, você vai conseguir. Só que você tem que entender que é a graça dele que sustenta. Você tem que se esconder no esconderijo do Altíssimo. Ei, você tem que estar nele, para que você possa ter paz e viver o melhor. Não é pela nossa capacidade, mas é pela graça de Deus. Como eu falei aqui, nesse testemunho de 21 horas escrevendo, parece bonito na verdade, mas é só pela graça dele. Você falando, nossa, e tal, 21 horas escrevendo. Não, você acha que é fácil? Eu saí 2 vezes só fui levar o Estevão para a escola e buscar, e está ali. Mas é difícil, ali com o olhão assim, só que eu não conseguia dormir, era algo que eu sabia que era graça de Deus. E daí no outro dia eu fiquei vendo outras coisas, que eram as coisas mais burocráticas, como pôr o livro, né, para rodar mesmo. E eu vou pôr ele para rodar mesmo, vai ser no dia do meu aniversário, que o Senhor colocou, 24 de outubro vai ser o dia do lançamento do livro. Já encomendem um. Mas por quê? Porque a palavra de Salmo 139, 16 diz o quê? Que realmente foi antes de eu nascer, antes de eu ser formado, Deus já tinha algo. Então conecta com o meu aniversário, conecta com aquilo que Deus tem. Então foi algo muito profético.
sabe, algo que realmente Deus tinha, mas que nem eu falei aqui, parece ser bonito, mas é cansativo, e esperar o processo é só entendendo que a graça de Deus é suficiente em nós, e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando você está fraco, aí que você está forte, quando você acha, não dá mais, as soluções não dão mais. Então teve uma época até que eu tinha um dinheiro e falei, vou pôr nisso daí, só que eu falei, não vai ser a quantia certa, o que eu queria, a estratégia que seria legal, e talvez se eu fizesse aquela época, seria realmente com a força do braço, e não seria assim aquele negócio de Deus mesmo. Mas nós entendemos que tudo há um tempo, que nem eu falei no segundo tópico. Mas também nós precisamos ser sinceros. Será que eu não procrastinei? Esse aqui é algo que é um paralelo entre isso. Quantos aqui usam, não era o tempo de Deus, como desculpa para a preguiça ou a procrastinação? Sabe por quê? Que nem eu falei, parece bonito, 21 horas escrevendo, nossa, olha a história, o pastor é top e tal. Ei, mas será que não foi uma procrastinação que Deus teve que falar, não, aos dias difíceis, que foi difícil ali para mim, que eu não escrevi, se eu tivesse escrito mais dias, não precisava ficar 21 horas escrevendo, você concorda comigo? Mas, o que Deus falou comigo? Traz como se fosse um confronto. Quantos não falam assim, ei, não é o tempo de Deus mesmo para essa promessa? Deus deu a palavra e você está de braço cruzado, não indo de encontro com aquilo que Deus tem. Ei, você precisa ir de encontro. Até estava falando com o Jean antes de começar aqui. Ei, quando Deus te dá uma palavra, duas coisas acontecem. Uma agonia dentro de você de querer acontecer aquilo, e a outra é você saber que você tem que ir de encontro com a palavra. Ele te deu a profecia como um apontamento para aquilo. Então, se você já tem a palavra, você tem que ir de encontro com aquilo. Só que às vezes nós colocamos isso como uma preguiça, uma desculpa, uma muleta para procrastinar aquilo que Deus tem. Ei, Deus não fala sobre dinheiro. Se Ele mandou você abrir uma empresa, abra. Se Ele mandou você fazer tal coisa, faça. Ei, você tem que dar o passo de fé. Não é loucura. Mas com Deus, as coisas são totalmente diferentes. Ele vai abrir portas extraordinárias, porque você já tem uma palavra, e é sobre uma palavra que as coisas acontecem. Se você não tem uma palavra, não faça, que não vai dar certo. Mas se você tem uma palavra, você tem clareza sobre aquilo, pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Só que você tem que entender os processos, você precisa entender que é na graça dele, que existe sim o tempo de Deus, mas não use isso do tempo de Deus como uma muleta, falando, ei, não é o tempo, por isso que não deu certo. E muitas pessoas não têm feito nada da vida, porque estão falando que não é o tempo de Deus. Então nós precisamos viver o extraordinário. E o próximo ponto, as promessas se cumprirão no tempo certo. E isso é certeza que vai ser no tempo certo. Abacuque 2:3 diz assim: a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore a espera, porque certamente virá e não se atrasará. Olha que palavra linda. É basicamente o cerne da mensagem. Abacuque capítulo 2:3. Se eu fosse você, eu já anotava isso daí. Abacuque capítulo 2 ou 3, que diz o quê? De novo, a visão aguarda o tempo designado, ou seja, algo que Deus já determinou. Ela fala do fim e não falhará, ou seja, não vai falhar, não tem erro. Ainda que demore, parece que demora às vezes, e até que você espera, porque certamente virá e não se atrasará. Então ela não vai se atrasar, ela vai vir no tempo certo, como eu coloquei aqui, ela se cumprirá no tempo certo. Deus não falha, Ele tem o tempo certo para cumprir o que Ele prometeu, como nós lemos em Filipenses capítulo 1, verso de número 6, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para cumprir. E nós precisamos ter um cuidado também, sabe, o tempo de Deus não pode ser essas desculpas, nós continuarmos de braço cruzado, dizendo, ei, não vai acontecer, porque não é o tempo. E o maior inimigo da nossa promessa, como eu já falei aqui, é nós mesmos. O maior inimigo é nós mesmos, porque nós não conseguimos realmente colocar a nossa mente fixas no Senhor, sabe, a nossa mente cativa no Senhor, os nossos olhos não estão no Senhor, por isso que nós vacilamos,
né? Nós andamos de um lado para o outro, a Bíblia diz como quem é levado pelo vento. Isso, ser levado pelo vento, quando vem ao vento e leva uma folha, não fica ali, ó. Já parou num parque, sentou ali e ficou olhando? A folha vai para um lado, vai para o outro e tal. E nós não podemos ser assim, como levados pelo vento. Nós temos que estar firmes na rocha. É isso que a Bíblia diz. Para que o quê? Para que nós possamos ter firmeza. Para que nós possamos saber para onde nós estamos indo. Porque é aquela palavra que diz, aquele que não sabe, né, o caminho que vai, qualquer um que oferecerem para ele, tá bom. Mas não, aquele que tem certeza de onde vai, não. Ele vai convicto. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu sei o que eu quero. É até aquele teimoso às vezes, porque ele fala, não, é assim que Deus vai fazer. Até tem um testemunho breve aqui de uma moça da nossa célula, 1900 e bolinha atrás. Ela, acho que 2015 mais ou menos. E ela saiu do serviço, a menina ganhava super bem. Ela saiu do serviço e daí ela não conseguia outro no mesmo patamar. A gente sabe que às vezes quando você fica muitos anos numa empresa, tem aquilo de carreira e você está num nível ali. E depois para você achar o mesmo, no mesmo valor, é difícil. E tem aquilo, hoje eu não sei se existe ainda, mas tinha aquilo de não baixar a carteira. O outro não pega porque não pode rebaixar a carteira, algumas coisas assim. E ela estava com esse problema, mas não era 1, 2 meses. De repente ela já estava 6 meses. 8 meses, daí o próprio pessoal da célula, até nós que tinha fé, não, Deus vai fazer, acredita que vai vir melhor do que você está falando, e profetizava e orava por ela nos PG ali, né? Na época chamava de célula e tal, colocava ela no meio, quem quer um tipo de oração, e orava, declarando com fé e tal. Só que de repente até nós, ali os líderes já não acreditando mais. Oh, era Gisele o nome dela. Ô Gisele, será que não pega um assim, mais ou menos? Depois você vai crescendo ali dentro, né? Não, eu tenho certeza daquilo que Deus me deu. Sabe, ela tinha uma convicção. E de repente eu mesmo que estava entregando as palavras ali, falando, essa guria é louca, né? Mas depois eu entendi que ela estava convicta daquilo que Deus falou para ela. E ela falava também umas coisas naturais. Eu não estudei à toa, eu não fiz isso, eu não sei o quê, eu não me preparei para aquilo. E tudo fazia sentido. Mas por quê? Porque ela estava com os olhos na promessa, ela sabia de quem ela ouviu, e de repente, eu não sei quanto tempo passou, mas passou acho que mais de 1 ano, e ela arrumou um emprego ainda muito melhor do que o outro lá, ganhando bem e tudo, trabalhando, acho que era tipo até de segunda a sexta, coisa bênção, sabe aquilo? E depois ela testemunhou, estava com os olhos ali, e eu acho que ela falou até essa palavra, que ela sabia de quem prometeu para ela. Ela sabia quem tinha dado a promessa. Ou basicamente ela declarou essa mensagem nossa aqui. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ei, ele não erra, ele não falha. Ela falou isso para nós, de uma forma de ação. Só que olha a espera dele, 1 ano e pouco, num trabalho, provisão, depois de 3 meses acaba o dinheiro, não acaba? Aquele auxílio de 5, acho, né? Quando a pessoa está muito tempo, com certeza ela pegou 5 ou 6, não lembro. Mas mesmo assim, a pessoa já estava acostumada num patamar, a pessoa já era ali, aquela independente e tudo. Mas depois ela foi lá e pregou com as ações para nós. A fé dela foi movida pelas ações. E muitos de nós não temos ações em fé, nós só temos fé da boca para fora. Isso não é certo, nós precisamos aprender com esse testemunho. E nós temos que também cuidar com o perigo do comodismo. Esse é o próximo ponto, é o perigo do comodismo. Tiago capítulo 2, verso de número 17, diz assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé verdadeira, ela vem de ação. Não tem como você falar que tem fé se você não tem obras. Nós acabamos de ver esse testemunho, ela pegou e falou alguma coisa, ela falou. Só que ela falou muito mais com a ação dela, com aquilo que ela falou, não, ela bateu o pé, como eu falei, não parece que a pessoa é teimosa até, aquela pessoa que crê, que acredita de fato, ela parece uma pessoa teimosa, mas ela sabe, ela colocou uma meta, ela vai até o final. Mas é aquele
Parênteses que eu coloco aqui, vá até o final, seja teimoso quando você tem certeza de quem você ouviu. Ei, se foi um amigo, se foi uma pessoa te dando aquele conselho, ei, não, faz isso no teu casamento, faz. Ei, se não for Deus, não faz. Ah, fica com esse fulano, ai, faz. Não, olha, é bem. Não, se Deus falar, ei, você pode ir que vai ser tranquilo. Você pode até ser teimoso. Vai passar o processo e você vai continuar intacto. Mas nós precisamos cuidar com o comodismo, porque senão nós vamos perecer. E a fé sem obras é morta. E aqui eu quero trazer outro testemunho, talvez até dar uma batidinha na igreja agora. Quem ficou sabendo que final de semana teve um projeto Pintando Alegria no bairro, onde nós pintamos mais de quase 200 casas ali, entregamos Bíblia em todas as casas, evangelizamos, foi uma bênção, teve ministração da palavra, tenda de oração, bênção. Quem ficou sabendo? Bastante? Quem que foi? Sabe quem que foi? Só fui eu lá. Sabia que a fé sem obras é morta? Eu não vi ninguém de vocês lá. Sabe, não adianta nós falarmos aqui de misericórdia e de amor. Esses dias eu preguei sobre 3 pontos aqui no sermão escatológico de Jesus: intimidade, fidelidade àquilo que Ele entregou nas nossas mãos, e misericórdia, amor ao próximo. Sabe, não adianta eu pregar aqui, eu não ir lá e mostrar com as minhas obras que eu tenho fé. Não adianta você falar, eu tenho uma promessa de ser um pregador da palavra, eu tenho uma promessa de estar no altar, mas você só quer pregar aqui em cima. Sabe, lá tinha todos os ministérios, eu via, não, tinha famílias, tinha crianças, tinha jovens, tinha social, tinha para tudo, era só você ir fazer evangelismo. Então nós precisamos entender que a fé sem obras é morta. Nós precisamos ser os primeiros a estar. E eu não quero dizer, cada um sabe, eu não podia e sabe dentro de você, mas eu estou falando daquele passo a mais, que você falando, não, realmente eu não podia mesmo. Mas dentro de você que sabe, não, eu poderia dar um passo a mais, eu poderia ir. Ou, beleza, pastor, eu aprendi, no próximo eu vou estar. Eu quero experimentar disso, eu quero desenvolver meu ministério, eu quero ir de encontro com o meu chamado, com o meu propósito. Porque às vezes você tem algum propósito conectado a isso mesmo. E você tem que estar ali desenvolvendo. É como se fosse a tua preparação. Sabe, coisas lindas aconteceram ali. Sabe, aí é um homem e uma mulher junto, para poder evangelizar. Porque às vezes podia vir uma mulher, e daí você está ali orando. Eu fui com uma menina da 316, uma líder de adolescente ali. Você vê as pessoas sedentas pelo evangelho, só que imaturas espiritualmente, querendo aprender, com sede. E eu já todo desenrolado para o evangelismo, né? Sempre, e já chegava e fazia e tal. Mas você vê aquele coração da pessoa buscando o melhor. Sabe, não estar no comodismo é isso. É você ir, avançar. Sabe, porque a obra de Deus, ela não é só para nós. Ela é para alcançar os outros. Falar a verdade, é sobre os outros. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E como que eu vou falar que eu amo o meu próximo se eu estou ali no comodismo? Sabe, Deus, Ele vai cumprir. Só que nós temos que ir de encontro com a promessa, com a palavra. Ei, qual que é a promessa que Ele te deu espiritual? Porque Ele tem promessas naturais, e glória a Deus, são bens, são sonhos, e tudo isso Ele quer nos entregar. Só que também tem as promessas espirituais. Ei, você foi chamado para ser um pastor. Ei, você foi chamado para ser um evangelista. Ei, você foi chamado para ser um mestre. Ei, você foi chamado para ser um apóstolo. Ei, alguma coisa Deus te chamou, porque está na palavra que a uns foi dado apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. E você está aqui dentro disso. Então você tem que buscar, Senhor, eu até sei algumas promessas naturais, mas quais são as promessas espirituais sobre a minha vida? Porque eu quero viver isso. E não adianta ficar de bracinho cruzado. Ei, nós precisamos fluir como um rio na vida das pessoas. E o próximo ponto é: a boa obra é para abençoar os outros, que é quase uma continuação disso. Mateus 5,16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ou seja,
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai através de vocês. Ou seja, quem foi chamado para ser luz, sal, o bom perfume de Cristo, somos nós. A nossa luz vai alcançar as pessoas, e nisso o nosso Pai vai ser glorificado. Isso que é lindo, saber que o Pai é glorificado através da nossa vida, porque Jesus um dia fez uma oração, que rogava para que nós sejamos um com Ele, que a mesma glória que estava em Jesus Cristo está em nós. Esse versículo eu confesso que me pega, porque ele fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está em nós, aleluia. Então por que eu não vou orar em nome de Jesus? Uma hora que eu fiquei aflito, que eu vi lá, eu orei por uma casa e Deus me deu uma palavra de conhecimento, sabedoria, olhei para a mulher, Deus revelou a vida dela inteira. Eu falei, Deus, por que não acontece isso na igreja? Ele falou, porque ali tem necessidade. Sabe, aonde tem necessidade Deus vai fazer, aonde precisa. Eu cheguei assim, e da hora que eu vi ela, Deus deu como se fosse um raio-x da vida dela. E daí só de eu ficar olhando no olho dela assim, e Deus falando, ela já começou a chorar. Eu falei, irmã, está doendo, né? Sei que está doendo. E ela já começou a chorar. E daí eu comecei a revelar a vida dela, falar as coisas ali e tal, que ela precisava. Só que eu falei, antes eu quero te dar um abraço. Jesus manda te dar um abraço, está precisando de um abraço, né? E abracei ela, uma senhora. Ela chorava nos meus ombros ali. Sabe, é sobre isso. É sobre o próximo, é sobre a nossa luz clarear a vida das pessoas. E talvez você nunca foi usado num nível assim, e você fala, ei, é só para os grandes pregadores. Sabe por quê? Porque você não sai fazer o ID. Eu e o irmão fomos aqui fazer um evangelismo aqui local e já foi bênção. Uma irmã veio e falou, eu vim do evangelismo que vocês fizeram, então o nosso evangelismo já deu fruto. Então é sobre isso. É sobre a vida de pessoas, sabe, transformação. Às vezes as pessoas querem vir, talvez, atrás de alguma coisa, mas a maioria está aflita por algo. Aquela mulher estava aflita, e outras pessoas também, mas eu trouxe esse testemunho, porque foi na casa dela, daí depois que nós passamos lá, não sei quem falou, você viu que naquela casa tinha uma mulher com problema na perna? Só que eu falei, cara, passou em branco. Quando eu estava lá, eu não orei por aquela pessoa. Eu não vi aquela pessoa na casa. Porque era beco, favela cabulosa o negócio. Você entrava assim nos lugares assim, tal. E daí, eu fiquei assim porque esse versículo veio sobre a minha vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está em vós. Eu falei, cara, eu quero orar, essa pessoa vai ser curada, o pé dela vai... Eu já vi isso, gente. Lá na Alcance, uma vez, o pastor orou e a perna da pessoa na hora voltou assim, ó. Eu vi com meus olhos assim. E eu falei, Deus, eu quero isso sobre minha vida, eu quero que minha sombra cure pessoas, eu quero transformar histórias. Mas não é por mim, é porque a luz que foi colocada sobre nós vai glorificar o Pai. Então isso tem que estar ardendo em nós para que a gente possa viver o extraordinário. A obra de Deus em nós é um canal para transformar vidas. Sabe, aqui eu também coloco, né, levando sobre isso, ser um canal para transformar vidas, a banda da igreja aqui, Unanimous Praise, pastora, Unanimous Praise, o inglês mais top. O que acontece? É uma banda para quê? Para eles ganhar dinheiro, é para acontecer uma coisa? Pode acontecer, aleluia se vir. Mas o que é? É para abençoar os outros, é para tocar vidas, sabe, é um projeto para tocar gerações, nação, você tem que pensar assim, nós temos um Deus grande, e sabe, eu vejo assim, Deus tinha promessa, só que estava ali também, talvez no meio do processo, estava aqui cantando, palavras desde a infância sobre a vida, as músicas escritas, só que é o que? É sobre os outros. Vem um projeto, beleza, alguma coisa que você pensa, vamos entrar porque todo mundo está entrando. Não. Eu tenho uma palavra, vamos entrar, vamos fazer isso. É sobre ganhar, quer ganhar? Claro que todo mundo quer ganhar. Mas é para transformar vidas. A partir disso vai fazer o quê? O negócio vai continuar. Eu vou ser o maior incentivador. Tem que continuar.
porque é sobre pessoas, é sobre gerações. Ei, imagine vocês lá, podiam estar lá naquele projeto, estavam outra banda, mas podia ser vocês, no meio da galera cantando, transformando vidas. Sabe, às vezes um DVD, hoje não é DVD, nem existe mais, mas no Spotify a pessoa coloca lá, no YouTube, ouve a canção, é transformada, é tocada. Quantas vezes no meu devocional eu coloquei uma canção e se derramei diante de Deus, e sabe, parem também que aquilo, tem muitos teólogos, isso talvez é para você religioso aí que está me ouvindo, que não, porque isso aqui não é bíblica, essa música é muito, como que fala, almática e tal. Ei, todas as músicas têm um fim proveitoso, se o centro for Jesus, porque vai curar. Quantas músicas que falaram que talvez eram almáticas, foi necessário para mim num processo difícil, e num processo de dificuldade, às vezes você quer ouvir aquilo. Ei, mas por trás tem a palavra, foi uma mulher de oração, um homem de Deus que escreveu aquilo ali. Mas por quê? Porque é sobre os outros. Sabe, a obra de Deus não é sobre nós, ela tem que ser um canal para transformar a vida dos outros. Só que quantos querem receber, mas não querem repartir? Isso aqui é forte, as pessoas só querem receber, mas não querem repartir o que tem. Aquilo que você tem precisa ser repartido com os outros, para que realmente você seja um canal de Deus. Eles querem as bênçãos, mas não querem ser a bênção na vida dos outros. Sabe, por isso nós chegamos a esse ponto final. E Deus é fiel para concluir toda a espera sobre a nossa vida. E esse tópico é o tópico da conclusão, que é aquele tópico realmente, fala, ei, eu tenho certeza agora, eu passo pelos processos, eu tenho que ser canal de Deus, eu esperei o tempo, mas eu estou indo de encontro com aquilo, mas eu tenho a certeza que Deus conclui, Deus ele faz, ele responde. E lá em Josué 1:9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, ei gente, essa é a certeza que Deus tem para nós. Ele é fiel e justo, Ele vai concretizar, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem. Só que nós precisamos corresponder com a promessa, nós precisamos ir de encontro. Deus completa o que começou, mas Ele nos chama a ter coragem para a ação. Sabe, se eu não tivesse ali a coragem de falar, não, eu vou ficar 21 horas escrevendo, eu vou fazer isso aqui, não importa, não é assim, né? Hoje é assim, eu vou ficar ali escrevendo, eu tive que ter a coragem, seja forte e corajoso, não temas, ei, vou concluir, vai acontecer. Então nós precisamos ir de encontro. Eu não sei o que você tem para ir de encontro nessa noite, eu não sei o que você precisa para realmente ir de encontro, mas você precisa ter essa certeza. O que você está fazendo com a promessa que Deus te deu? Sabe isso? Eu queria fazer essa pergunta confrontando o teu coração. O que você está fazendo com a promessa que Deus te deu? Sabe, Deus te deu várias promessas. E o que você está fazendo? Qual tem sido as suas muletas nessa noite? Qual tem sido o teu comodismo? Qual tem sido a tua procrastinação para viver isso? Sabe, nós precisamos ter a certeza. Como Paulo disse, estou convencido. Ele falou que estava convencido, não era um talvez. Ele estava certo daquilo que ele começou. Ele passou pelo processo. Deus sustenta. Ele cumpre no tempo certo. Ele confronta o comodismo, Ele usa para abençoar os outros, Ele nos usa para abençoar os outros, e Ele conclui quando nós respondemos à promessa. Então se coloque em pé, enquanto o louvor for ministrando essa canção, eu peço que você possa colocar a mão no seu coração, fazer sua oração e falar: Deus, essa é a minha promessa. Você sabe o estágio que você está vivendo dela. Você sabe o ciclo que você está passando, seja do comodismo, seja da espera, seja da aflição, da agonia de estar demorando. Mas tenha certeza que assim como o testemunho da menina aqui, ei, vai acontecer infinitamente mais de como você imagina. E você vai ser um testemunho para dizer: ei, está vendo isso aqui que Deus me deu?
é para a honra e glória do nome dEle. E talvez por mais pequeno que possa parecer para uns, para você é grande. Ei, e para outra pessoa vai ser essa luz de Jesus iluminando. Amém? Então faça oração, deixe esse louvor ministrar a sua vida. Uma voz dizendo seus sonhos são